Olá, amigos, tudo bem? Estamos começando mais uma loucurinha aqui. Provavelmente estou gravando hoje para ir hoje ao ar, porque eu não tinha um programinha reserva aqui na gaveta. Então é isso, estou gravando hoje para postar hoje, sábado 21/2. Seja bem-vindo a mais um Rebobina. Ó, tava dissecando aqui umas coisaradas aqui na internet de filmes que eu já assisti, filmes que são uma bela bosta, que também são jogos. E tem três aqui que merece o destaque aqui nesse começo de programa, que é o Double Dragon, um filme de 94, totalmente sem significância aí no cinema. Porém, o jogo era muito bom. O jogo era do Super Nintendo. Quando você lutava com o chefão, no golpe final, o chefão ficava numa posição esdrúxula e você tinha que finalizar ele, senão ele voltava à vida. E aí você tinha que lutar com ele de novo. E o interessante desse filme é que tinha um cara aqui que eu achava que era o Raul Julia. Achava muito que era o Raul Julia. E não, é o Mark da Cascos, que ele fez vários outros filmes. Não vou lembrar aqui todos os filmes. E outro dado interessantíssimo, ele parece o Raul Julia de tigelinha no Double Dragon, mas não é o Raul Julia. Me enganei. Ele me veio na lembrança e falei, caralho, o Raul Julia fez esse filme merda. Não fez. Mais alguém que fez esse filme merda foi o Robert Patrick. Ele fez o vilão do filme, que não dá pra reconhecer, que ele parece uma espinha pronta para ser espremida, de tão grotesco que é o personagem dele. Mas para quem não tá lembrando quem é o Robert, ele é o cara que fez o nosso querido Exterminador do Futuro. Ele é o homem lá, metal de água, que se recompõe, que corre igual malucão. Ele é esse cara. Ele fez o vilão do filme do Double Dragon, que é uma verdadeira bosta absoluta. Fica esse registro aí. Vale a pena, tem esse filme inteirinho no YouTube. Vale a pena assistir. Você vê como o cinema na década de 90 era triste. Mas enfim, me apeguei a esse jogo, assisti esse filme. Pra mim até que é legal, porque eu gostava do jogo. Mas não tem relação nenhuma o jogo com o filme. Só algumas cenas de luta que lembram um pouquinho. Era isso sobre essa bosta de filme. O outro filme que é jogo, eu fiquei assim alucinado com o personagem Blanca, é o Street Fighter, o filme. Quem já assistiu isso aí sabe da merda que é. Curiosamente é do mesmo ano de lançamento, 1994. Vale a pena você assistir. E por que o outro filme eu pensei que era o Raul Julia? Eu pensei, que legal, ele fez um mocinho no outro filme. E no Street Fighter ele fez o vilão. Agora sim, Raul Julia era o Mr. Bison. Que bizarro, né? Bison no Street Fighter 2 era tá maluco, gigantesco, forte. E aqui no Street Fighter ele era o Raul Julia, que estava debilitado, que ele estava passando por uma doença, eu não lembro que Deus que era. Ele estava com uma doença e diz ele que fez o filme porque os filhos dele eram muito fã do jogo. Aí diz que ele fez o filme para deixar o legado aí. Ele faleceu em 24 de outubro de 94. Puta merda, Raul Julia foi de bigode. Um problema seríssimo aí. Mas não é pra ser triste, é pra ser um momento legal. O filme do Street Fighter, assista aí quem tiver oportunidade. É um filme pitoresco demais. Com um grande elenco, né? Jean-Claude Van Damme, é o Guile, né? Mais conhecido como Guile. E a enorme curiosidade disso aqui é que a Kami é a Kelly Minogue. Isso aqui pra mim me arrebentou. Porque a Kami tem sempre aquele estigma de ser o personagem mais sensual ali do Street Fighter, batendo até na Chun-Li.
E a Kylie Minogue, ninguém fazia ideia. Eu não lembrava que era Kylie Minogue. Pra quem não conhece, ela canta essa música. A Kylie Minogue também deve ter uns 100 e lá vai anos de idade aí. E provavelmente ela é uma vampira, que ela sempre tem a cara de 35. Agora, pra finalizar aqui esse flash de piores filmes e jogos, não tem como não falar o Super Mario Bros. Que esse aqui realmente foi de doer, viu? Um filme aí de 1993. A década de 90 foi terrível o filme. O filme não tem absolutamente nada a ver com o jogo, a não ser a cor da roupa dos personagens. Que o Mario tá de vermelho e o Luigi tá de verde. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os atores. Os atores do filme. Vou pegar só o principal, pra não demorar muito. O Mario, o nome dele, é o Bob Hoskins, que fez outra película aí que marcou a década de 90, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Esse filme vale muito a pena assistir porque é totalmente pitoresco, não tem nada a ver com o jogo, mas nada. Ele não quebra nenhum bloco, não tem moeda, não tem porcaria nenhuma. E o Copa, o vilão, é um cara, é só um cara. Não é um dinossauro gigante e gordo, é só um cara branco com um penteado que é vários moicanos na cabeça. A cada 2 centímetros de cabelo ele tinha um moicano. É isso, esse é o Copa. Deixa eu ver quem é o ator do Copa, será que eu acho? Não vou achar. Diz que tem até o Yoshi nesse filme, mas é totalmente demais. E os vilão, né, do Mario, que é aquela tartaruguinha que só anda numa direção, no filme é uns Velociraptor miniatura usando sobretudo. É muito bizarro esse filme. Vale a pena assistir. Recomendação de 3 filmes odiosos para você perder tempo de sua vida. Por que eu tô falando de filmes e jogos, né? Porque me veio essa semana aqui um pensamento para contar essa história. O quanto eu gostava de videogame. Eu era muito viciadinho em videogame. Desde a infância. Era o brinquedo que eu mais gostava. Em casa tinha um Atari. Eu era fascinado em Pitfall. Tinha também um joguinho de Superman. Tinha um joguinho de moto também que eu jogava bastante. Que eram jogos hoje assim, tosco pra caramba, mas na época pra mim era arte, era cinema, era tudo. Videogame era tudo pra mim. Eu tinha muitos amigos, morava num bairro periférico de Sorocaba, não saía muito pra rua, porque eu era bem otário, assim. Era muito criado no quintal de casa. Tanto que uma vez eu saí na frente de casa, tinha uma espinheira, aquela espinheira tradicional que era de arbusto, né? Colocado na frente das casas. Passou um cara na rua e me falou: Tu gosta, não falou, né? Passou um cara na rua e me falou: Essa planta aí, ó, tem leite. Se você quebrar ela, você vai ver que ela jorra leite. E eu, no auge da inocência e cabacice, quebrei logo um galhão. Vi que saiu um líquido branco. O que eu fiz? Tomei aquele líquido branco, um bom tanto, assim, não tomei tipo só um golinho. Tomei um bom tanto, quebrei uns 3 galhos. E tomei aquele leite que saía lá da espinheira. Fiquei tipo 4 dias com dor de garganta, porque aquele líquido é venenoso. Não sei se é venenoso. Não é venenoso, senão não tava aqui, né? Pra falar. Tinha ido com o Raul Julia. Mas acabei bebendo aí esse líquido totalmente leigo da vida aí. Uma das primeiras vezes que eu saí pra rua. Mas não era sobre isso a história. A história era sobre diversão. Gostava muito de videogame e também brincava com aqueles comandos em ação na época. E eu não gostava muito de ir pro prézinho.
né? Era perto de casa, mas não gostava. Porque o prézinho era sinônimo pra mim de castigo. Eu sempre fui muito agitadinho e não conseguia parar quieto. Todo dia eu vinha com a roupa suja e todo dia eu tomava um cacete por sujar a roupa. Né? Porque eu não tinha muita roupa, daí tinha que ficar lavando muita roupa pra eu ter uniforme pra ir no outro dia pra escola. Aí eu apanhava com uma vara de pescar. E doía pra cacete. E nessa de dor e tal, eu odiava ir pro pré porque eu sabia que eu ia me sujar. Que eu era facilmente seduzido por uma brincadeira de pega-pega, sentar embaixo da árvore lá pra ficar trocando ideia. E eu não gostava de ficar na sala, eu gostava só de ficar fora. E fora era um terrão vermelho. Então vira e mexe eu tava totalmente empanado de vermelho. E um dia desses eu decidi que eu ia ficar parado. Só ia ficar parado pra não sujar minha roupa, pra não apanhar. Fiquei paradinho, quietinho, imóvel. Até que tocou o sinal. Eu fui tentar correr pra dentro da sala. Tropiquei na raiz de uma árvore que tinha lá e caí de peito no terrão vermelho. Minha camisa ficou só aquele barro vermelho. E eu apanhei para um cacete. Esse dia eu apanhei. A vara de pescar era mais usada no meu corpo do que propriamente para fisgar algum peixe. É isso. Voltando ao centro da história aí, diversão. Tinha um dia no prézinho que eu gostava muito, que era o dia do brinquedo. Puta que pariu, o dia do brinquedo pra mim era sensacional. Era um dia que eu mais tinha facilidade de viver, porque eu gostava do intercâmbio, eu gostava de ver o brinquedo dos outros. Eu queria trocar meu brinquedo no brinquedo dos outros, eu queria usar aquele outro brinquedo como se fosse a última coisa que eu tinha na vida. E nessa, muitas vezes as pessoas enjoavam de brincar e eu gostava de ficar lá. Eu ficava criando mundos imaginários e brincando, se divertindo, a vida era perfeita. Geralmente era na sexta-feira, você levava um brinquedinho e você tinha um momento livre ali pra você se divertir. Era muito bom, muito bom. Não gostava só muito de quem levava pelúcia, porque pelúcia era meio inútil pra mim. Eu usava como monte nas expedições. Mas agora tinha um maluco lá que o pai dele era marceneiro. Meu Jesus amado, esse cabra aí eu invejei. Porque o pai dele fazia uns carrinhos pra ele, detalhado em perfeição, assim. E uma vez simplesmente ele levou uma S10 de madeira. Nem tinha S10, né? Era F alguma coisa. Era perfeito de madeira. E eu fiquei com uma inveja terrível, porque cabia certinho o meu comando em ação guiando a caminhonete. Fiquei com uma inveja muito grande, assim. Tão grande que ele nunca mais levou o carrinho de madeira, porque só eu queria brincar com o carrinho dele. E daí eu não queria abrir mão dos meus também. Eu exercia o meu tamanho e acabava agregando outros brinquedos, não emprestava o meu e brincava sozinho com todos os brinquedos do outro mais frágil. E, porra, eu adorava esse dia, vivia intensamente e me sujava menos, né? Porque daí eu podia brincar, tipo, no pátio, que não tinha um terrão vermelho e também, consequentemente, não apanhava. E o mundo era feliz pra mim. E esse garoto aí que levava o carrinho de madeira, um dia se enfezou, porque eu queria muito o carrinho dele pra mim. E ele começou a levar só uns caminhãozinhos mais xaropeta, assim, sabe? Começou a levar uns caminhãozinhos de mercado, uns caminhãozinhos mais paia. E eu tinha me tocado, né, que ele não tava afim mais que eu brincasse com esses apetrechos dele. Mas eu fui agregando pra mim, mesmo assim. Falei, não, beleza, vou continuar, vou seguir com a minha imaginação aqui fértil e vou viver intensamente. Aí eu comecei a brincar com o caminhãozinho de plástico que ele levava. E ele não gostava desse caminhãozinho, então ele ia brincar de outra coisa. E eu ficava lá, me divertindo. Nossa, um dia eu era borracheiro, outro dia eu era fretista, sem saber o nome das profissões, obviamente, né? Só brincava e era isso. Eis que um dia eu era mecânico.
e decidi desmontar o caminhãozinho desse camarada aí. Desmontei o caminhãozinho e brinquei, a vida seguiu. E o caminhão desmontado, os pneus arriados, murcho, tudo no chão. O caminhão parado lá na garagem, né? E eu, aquele típico mecânico mesmo, fazendo aos poucos o serviço. Brinquei. Chegou no fim da tarde, tinha que remontar os brinquedos rapidamente, porque a família estava chegando a buscar, né? E nisso eu comecei a montar o caminhãozinho, montei o painel, montei os vidros da frente, montei a carreta atrás, tudo funcionando perfeitamente. Montei as rodas da frente e percebi que uma das rodas de trás não estava mais disponível para montagem. Tinha perdido a roda de trás. Eu pensei, mas tava tudo aqui agora? Por que será que eu não tô achando? Comecei a procurar, sentadinho no chão, procurando, não achava. Isso que a professora veio me ajudar. E eu falei, não tô achando a roda do caminhão, professora. Ela falou, deve estar nas suas costas. Levanta pra gente ver. No que eu levantei, a roda veio junto com o meu corpo. Eu senti um peso a mais. Bem na minha região de gerar vida, vamos falar assim. Senti um peso a mais. Quando eu vi, a rodinha do caminhão estava presa no meu shorts, bem na minha região de gerar vida. Eu pensei, beleza, vou só puxar e vamos montar o caminhão. No que eu puxei, saiu cerca de 15 centímetros do ferrinho que segurava a roda do caminhão de dentro do meu corpo. A princípio eu achei que não era nada, mas deu uns 3 segundos, começou uma dor gigantesca na bola do meu saquinho. Uma dor assim indescritível. Aí eu fui no banheiro, percebi, não estava legal. Chamei a professora, com uma vergonha terrível já. A professora veio com todo o tato e me falou, me mostra o saco. A primeira vez que eu tive esse contato aí, mais ríspido. Eu morrendo de vergonha, falei, não vou mostrar. Ela, não, você tem que mostrar o saco. Eu falei, não, prefiro não mostrar. Aí eu demorei um tempinho, chorei, e ela tentando fazer minha cabeça ali pra eu mostrar o saco. E já naquela idade não era uma criança fácil. Falei que não ia mostrar o saco e tal. Mas o tempo passou, a dor começou a dar uma aumentada. Eu decidi que era o momento de mostrar o saco pra alguém. Aí a hora que a professora viu, já tava inchado o meu saquinho. Mais do que o normal pra idade. Ela deu uma olhada, falou, olha, vou chamar sua mãe aqui, você vai ter que ir no médico e tal. Eu já triste da vida, puxa vida, dia de brinquedo, por que eu levei esse golpe da vida? Fui encaminhado ao médico, cheguei no médico, foi a segunda pessoa que eu tive que mostrar o meu saco. É muito difícil ser uma criança ter que sair mostrando o saco assim. Eu ficava muito encabulado. Só que o meu saquinho estava inchado já. Aí eu descobri que a roda do caminhão furou a minha bolinha do saco. E isso aí por anos foi uma coisa assim que eu lembrava. Falei, nossa, eu furei a bola do saco. E nunca dei muita bola pra minha bola. E eu ficava sempre pensando, né, como aquilo me afetaria. Porque eu era uma criança, então eu não usava muito saco, a não ser pra mijar. E pra sentar em cima das coisas, né, a princípio. E essa foi uma história traumática aí do dia de brinquedo que eu furei a bolinha do saco. E foi meses de vergonha, porque depois eu fiz vários exames e uma galera viu meu saco. Inclusive você aí da enfermagem. Muito obrigado por cuidar do meu saco quando eu era criança.
Hoje eu tenho um saco bom, porque o conjunto de enfermagem sorocabana aí deu uma atenção sensacional pro meu saco. E eu sou muito feliz por isso, por ter aqui meu saco já recuperado e ter sido cuidado. Mas até hoje eu tenho um pouco de medo de, sei lá, de ir mijar em algum lugar e sair igual um regador de jardim. É isso, tem história que a gente conta que parece que é legal e no final é só um saco que furou. E tem história que é uma grande diversão. A grande mensagem é: não deixe que problemas do seu saco tirem um dia de diversão que você se preparou pra ter. Tá bom? Fica essa mensagem aqui. Agora sim ficou igualzinho o episódio do He-Man. Fica essa mensagem. Um forte abraço para você que escutou o programa de hoje. Lembrando, né, que toda essa história aqui foi narrada enquanto eu era já um pequeno obesinho. E um obesinho ter o saco inchado é muito triste, né? Porque eu já andava tipo assado quase todo dia. Aí com o saco inchado eu tinha que andar como se estivesse andando de um cavalo imaginário. Pra minha perninha gorda não roçar na ferida do saco. Essa era a mensagem. Muito obrigado pelo seu ouvido aqui no programa. Se você tem uma história traumática, manda pra mim quando você escutar isso aqui. Pode mandar em qualquer canal de mensagem aí. Quem sabe essa história não é muito boa também, humilhante, mais do que furar o saco e ter que mostrar pra meia escola e meio corpo de enfermagem de Sorocaba. Manda pra mim que eu vou narrar aqui sua história vergonhosa, tá bom? Espero que você não tenha furado o saco nunca na vida, nem que você ejacule igual um regador de planta, tá? Forte abraço, beijão, até mais. Tchau!